Bom, vamos falar um pouquinho sobre líquen escleroso vulvar. Na verdade, eu decidi trazer esse tema para cá porque a gente tem uma das principais queixas que a gente ouve no consultório ginecológico, exatamente o prurido vulvar, né? E que vocês normalmente associam muito à candidíase, claro. Se a gente for falar da frequência, da prevalência, a gente vai estar sempre, né, na maioria dos casos, diante de uma candidíase. Mas quando aquela coceira começa a ser cíclica, ela pode aparecer sozinha, ela não é uma coceira tão insuportável como a candidíase, ela vem associada a uma ardência miccional, a um desconforto pós-relação, a gente sempre tem que pensar no líquen. O líquen, na verdade, nada mais é do que uma doença crônica em que acomete mulheres normalmente na faixa dos 40 ou perimenopausa e que pode ser associada a trauma, a redução dos níveis de estrogênio, há uma questão imunológica, doença relacionada a algumas doenças autoimunes. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é um bom exame ginecológico. O aspecto principal para a gente, normalmente no exame clínico, a gente já vai suspeitar. A gente já vê aquela vulva mais pálida, com um pouquinho mais de atrofia, normalmente perto da região do clitóris. A vulva ela perde um pouquinho daquelas características dos seus sulcos, dos sulcos entre os lábios, e aí a gente vai começar a ter essa suspeita. A gente tem a opção de fazer um tratamento que a gente chama de um tratamento empírico com uso de corticoides, ou seja, não tem indicação de fazer aqueles antifúngicos que a gente faz para cândida. A gente passa a usar corticoides que a gente considera corticoides maiores potências. Mais importante da gente saber do líquen, muitas vezes a gente vai precisar fazer essa biópsia ali da vulva para confirmar esse diagnóstico, é como a gente vai fazer esse manejo. Então, hoje em dia a gente tem várias formas de hidratação, ou seja, manter a vulva hidratada com sprays, com alguns sérums, enfim, qual que você se adaptar melhor de acordo com a sua consulta. Manter esse corticoide de alta potência de acordo com a prescrição que a gente faz. E cabe aqui a gente lembrar de algumas outras formas que a gente tem também de usar. O laser tem entrado nessa situação para ajudar, principalmente quando a gente tem uma atrofia vaginal importante associada à piora desse líquen. Então, nada mais é do que uma doença que vai cronificar naquela região e que a gente não vai ter um tratamento pontual, e sim uma forma constante de tratamentos e de ações adjuvantes.